E se os alienígenas que aparecem em discos voadores não forem extraterrestres, mas sim seres humanos do futuro? Pode parecer uma teoria completamente maluca, mas o mais assustador é que existem cientistas e pesquisadores defendendo isso de forma séria. E hoje você vai entender por que tanta gente começou a acreditar nesta possibilidade. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estudos, teorias e relatos envolvendo possíveis viajantes do tempo, incluindo cientistas que acreditavam que os famosos Greys, que seria aquela raça de alienígena mais cinza, sabe? Poderiam ser a própria evolução da humanidade milhares de anos no futuro. E se prepara, viu? Porque depois de você ouvir tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você nunca mais vai ver alienígena da mesma maneira. Então pega o seu chapéu, coloca aí e vamos para mais um vídeo. Sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. E se os nossos supostos visitantes extraterrestres que aparecem por aí de vez em quando em discos voadores não fossem seres de outro planeta? Te digo mais. E se eles fossem, na verdade, humanos do futuro, viajantes do tempo usando suas naves como máquinas temporais? Parece algo tirado direto de um filme de ficção científica, mas existem pesquisadores estudiosos que acreditam seriamente nessa possibilidade. Loucura? Talvez, só que essa teoria não surgiu do nada. Essa galera tem vários argumentos, coincidências e relatos que, segundo eles, fariam muito mais sentido do que a ideia de alienígenas vindos do espaço. E é justamente essa teoria bizarra e intrigante que a gente vai explorar agora. Essa ideia é defendida principalmente pelo professor de biologia antropológica Michael Masters, que ele resolveu olhar para essa hipótese de uma forma mais científica e acabou passando a acreditar nela de verdade. E o Michael, ele não é só um entusiasta desses assuntos na internet, o cara tem PhD em antropologia pela Ohio State University, ele também é especialista em anatomia evolutiva dos hominídeos, arqueologia e biomedicina. Além de dar aula sobre antropologia e variação humana, ele também analisa o fenômeno OVNI por uma ótica científica, misturando conceitos de evolução biológica com física teórica. Com todo esse currículo, ele escreveu livros como Identified Flying Objects, lançados em 2019, e The Extraterrestrial Model, em 2022, onde ele tenta defender academicamente essa teoria de que os extraterrestres seriam, na verdade, humanos do futuro. Eu tô falando tudo isso justamente para mostrar que essa não é simplesmente uma teoria aleatória surgida num fórum obscuro da internet ou num post perdido aí do Reddit. Existe gente estudada defendendo essa ideia e não é só o Michael não, tá? Como a gente vai mostrar aqui. Nesse livro, o Identified Flying Objects, o Masters ele propõe olhar com mais atenção para as mudanças evolutivas de longo prazo da biologia, cultura e tecnologia humana quando o assunto é OVNI e extraterrestres. Em entrevistas, ele já chegou a dizer o seguinte, abre aspas, sabemos que estamos aqui, sabemos que os seres humanos existem, sabemos que tivemos uma longa história evolutiva neste planeta e sabemos que a nossa tecnologia será mais avançada no futuro. E é justamente partindo dessa lógica, observando toda a evolução natural da humanidade, que ele constrói essa teoria. A ideia de que alienígenas seriam humanos do futuro sugere que os OVNIs seriam naves pilotadas por descendentes nossos milhares de anos à frente, viajando aí no tempo para observar o passado. Segundo essa hipótese, a aparência humanoide, os olhos grandes e as cabeças avantajadas dos famosos Greys, aquela imagem clássica do ET que existe praticamente em tudo quanto é lugar, todo mundo imagina isso quando a gente vem na nossa mente um ETzinho, bateriam aí com possíveis previsões evolutivas da espécie humana. Existem estudos que apontam que a nossa evolução pode caminhar para cérebros maiores, rostos menores e características mais juvenis preservadas. Ou seja, num futuro bem distante, nós poderíamos acabar ficando exatamente daquele jeito, pelo menos na visão de quem acredita nessa teoria. Veremos as mesmas tendências dominantes na nossa morfologia. Nosso neurocrânio está aumentando, tornando-se mais arredondado. Nossa anatomia facial média e inferior se retraiu. E se isso continuar no futuro, seremos provavelmente muito semelhantes ao que costuma ser descrito nesses casos de encontros imediatos, em que os seres têm cabeças grandes, rostos pequenos e olhos grandes. Muitos dos tipos de alienígenas, pode-se dizer, ou seres estranhos nesses relatos costumam ser mais altos,
Eles têm cabeças maiores, olhos maiores, e isso pode ser um sinal de evolução da nossa espécie em milhares ou até mesmo centenas de milhares de anos no futuro. No seu livro, Michael propõe aí que os seres humanos vistos em relatos aí de OVNIs seriam, na verdade, crononautas humanos, né, viajantes do tempo. Esses visitantes seriam possivelmente cientistas, antropólogos ou historiadores do futuro explorando a própria história da humanidade, mas sem interferir diretamente nos acontecimentos. Olha que coisa de maluco, não? A teoria também sugere que a física necessária para realizar viagens no tempo com rotações de cilindros ou discos coincidiria bastante aí com diversos relatos e avistamentos clássicos de OVNIs feitos ao redor do mundo. De acordo com alguns pesquisadores, mais evidências de que a Terra está sendo visitada por futuros humanos podem ser encontradas examinando os relatos de objetos voadores não identificados. Se olharmos as naves também, elas parecem ter uma forma que indica a função da viagem no tempo para o futuro. É muito consistente com a pesquisa desde o artigo de Einstein, em 1915, que demonstra como a rotação de um disco ou cilindro maciço ou altamente energético poderia criar capacidades de viagem no tempo para o passado. Até mesmo os supostos casos de abdução alienígena são colocados por alguns pesquisadores na conta desses possíveis viajantes do tempo. Para quem acredita nessa teoria, esses chamados cinzentos, né, eles viriam até aqui então tentando ajudar a humanidade de alguma forma, trazendo informações sobre diversas áreas para acelerar a nossa evolução no geral, e segundo essa hipótese, eles poderiam até realizar uma espécie de engenharia reversa com tecnologias avançadas para influenciar discretamente o desenvolvimento humano. Outra ideia relacionada a isso é a ideia de que nós mesmos do futuro estamos tentando nos ajudar de alguma forma, algum tipo de interação acontecendo. Eles podem estar nos dando informações sobre avanços na tecnologia, podem estar nos dando informações sobre outros planetas, podem estar nos fornecendo dados científicos de que precisamos para sobreviver. E eles sabem disso no futuro, mas nós ainda não chegamos a esse ponto. Eles poderiam estar voltando para nos ajudar a evoluir de alguma forma, para nos ajudar a aprender novas tecnologias e inovações, talvez para nos guiar em direção ao seu próprio futuro. Pode ser que essas tecnologias envolvam tudo, desde computadores quânticos, fusão nuclear, inteligência artificial e até nanotecnologia. Existe também uma outra teoria dizendo que os OVNIs poderiam ser apenas sondas enviadas do futuro para estudar o nosso presente. Será? Mas voltando ao que Michael Masters ele defende, o antropólogo vai ainda mais longe ao afirmar que cientistas do futuro talvez não fossem os únicos humanos a visitar nossa época. Masters acredita que viagens no tempo poderiam virar até uma gigantesca indústria de turismo no futuro. Olha que coisa de maluco, cara. E convenhamos, né? Conhecendo a humanidade, isso realmente parece algo bem possível, cara. Porque imagina se for meio que simples viajar no passado, pô, e você, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu vou querer. É igual, sei lá, viagem pro espaço. Daqui a alguns anos talvez seja simples. Já se especula isso, né, de viagem pra Lua, por exemplo, como um turismo mesmo. Como você paga e você vai e volta. É um negócio meio igual você faz um turismo aí na sua cidade vizinha, né, em algum lugar aí. Vai fazer um turismo Aparecida do Norte, você vai fazer um turismo pra Lua. E aí, num futuro, você faria um turismo pro passado. Por que não, né, cara? Isso aí, com certeza, se existisse tecnologia para isso, com certeza, isso ia virar um mercado também. Bom, sobre isso ele chegou a dizer até o seguinte, tá, ó. Abre aspas. Sem dúvida, no futuro existirão pessoas dispostas a pagar muito dinheiro pela oportunidade de voltar e observar o seu período favorito da história. Cara, isso é muito foda. Você imagina hoje a gente aqui, com essa tecnologia que a gente tem, se a gente tivesse a oportunidade de viajar no passado sem interferir, sem poder interferir no passado, mas só para observar como é que vai ser e tal, com a tecnologia que a gente tem. Sei lá, a Grécia Antiga, o Egito Antigo, cara, isso é muito foda, eu ia querer muito fazer isso. E dentro de todo esse contexto envolvendo essa teoria, começaram então a surgir narrativas como a do P-47, que fala sobre uma possível linha do tempo onde a humanidade teria passado por uma grande catástrofe e estaria tentando corrigir o próprio destino. Já outras versões ainda mais extremas, baseadas em relatos nunca comprovados, envolvem projetos secretos, Área 51 e até supostas coletas de material genético do passado. Mas aí já começa a entrar ali teoria em cima de teoria.
called ultra-terrestrials, where I try to cover the gamut. And I cover everything, yeah. They could be spacecraft from some other galaxy, whipping through here. Or maybe there's some Atlanteans left over from eons ago, and they're just kind of hiding out in the seabed or in some mountain range. Or maybe some ET group showed up here 1,000, 2,000, 2,000 years ago, and they're hiding out with some bases locally and somewhere. And of course, we have a fellow by the name of a professor there, Masters, who thinks that, well, maybe it's time travelers from the future coming back. Recentemente a gente trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre vários cientistas que estariam desaparecendo ou morrendo de maneiras consideradas suspeitas. É claro, muita gente acredita que alguns deles teriam sido silenciados justamente por supostamente saberem demais sobre esse universo da ufologia. E entre os nomes mais comentados estava o da cientista aí, a Amy Skridge, enfim, que trabalha aí com propulsão avançada e estudos envolvendo aí antigravidade. Trabalhava, né? Não trabalha mais. Além de falar aí abertamente sobre OVNIs e fenômenos ligados a esse assunto. A Amy faleceu em 2022, ela foi encontrada aí com uma marca de projétil na cabeça, a sua morte acabou sendo tratada oficialmente como desvivamento, tá? Só que semanas antes de ser encontrada sem vida, a Amy teria comentado com colegas que os supostos aliens seriam na verdade humanos do futuro. E ela chegou até a citar dois grupos específicos, que é o P-47, que a gente já mencionou, e também o P-52. Segundo a teoria apresentada por ela, a humanidade teria passado por uma grande catástrofe no planeta, onde apenas parte das pessoas conseguiram ali sobreviver vivendo no subsolo, algo que com o passar do tempo teria provocado essas alterações genéticas na aparência desses humanos do futuro. I was born in Huntsville, Alabama, to the technical lead of the PRL. Ultra. They're from here, but why are they so much better? Do you have a guess? So the ultra-terrestrials, I'll just tell you. The ultra-terrestrials, I think, have you heard of the P-52s and the P-47s? Do you know what that is? They're us from the future. P-47 is present plus 47,000 years. P-52 is present plus 52,000 years. And basically there's like a in the near future. It like everything, man. And there's the ones that go underground and survive, right? And then there's the ones that somehow stay on the surface and miraculously that no one knows about because you're not supposed to know. Because it's in Alabama, you're not supposed to know about it. Então, se a gente parar para conectar todas essas informações que a gente mostrou até aqui, realmente acaba surgindo um prato cheio para muita gente viajar fundo aí nessa teoria. Porque, querendo ou não, várias dessas ideias parecem se encaixar de forma curiosa, não é? Só que apesar de toda essa narrativa ser extremamente intrigante, essa hipótese continua sendo considerada altamente especulativa, sem qualquer prova científica concreta. Ela fica muito mais no campo da física teórica, da antropologia evolutiva e da possibilidade que envolve aí bastante interpretação e suposições, né? Enfim, ainda assim não deixa de ser uma teoria curiosa pra caramba, cara, que eu vou te falar, viu? De todas as teorias aí de alienígena e tal, essa daí pra mim é uma das mais intrigantes. Eu realmente gostei dessa. E você, o que você achou? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!